Assim na Terra como Embaixo da Terra, livro vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018, é o sexto romance de Ana Paula Maia. A autora, que também é roteirista de peças de teatro, filmes e séries, venceu o mesmo prêmio em 2019 com a obra Enterre Seus Mortos. Seus livros são construídos dentro do mesmo universo, compondo partes de uma imensa narrativa. Com o discurso direto, Maia consegue descrever as situações vividas por seus personagens sem necessariamente fazer um juízo de valor em cima de suas ações, deixando para o leitor interpretar da forma como bem entender. Para a autora, a interpretação que cada leitor faz de suas histórias tem relação com aquilo que lhes toca por dentro, com suas referências de vida e suas vivências. O livro tem como cenário uma colônia penal isolada, em uma região rural não definida, onde não há possibilidade de fuga e os detentos são tratados e caçados como animais. A escritora e roteirista carioca se mantém fiel ao estilo de seus livros anteriores, lidando com personagens submetidos a uma realidade violenta e cruel à margem da sociedade. O curto romance, com pouco mais de 100 páginas, de leitura muito rápida e em um estilo de roteiro de cinema. O título é sugestivo e faz referência à situação de morte real e simbólica dos presos, e também aos corpos enterrados na área da colônia penal, que no passado era uma fazenda que ficou conhecida como Calvário Negro, onde ocorriam assassinatos e torturas de escravos. Já aqui, reside um paralelo muito relevante da obra. A comparação entre escravos e penitenciários é uma referência clara na ficção da autora, a realidade de hoje nos presídios em nosso país, que mantém uma população encarcerária majoritariamente negra. Esse ponto revela outro aspecto muito intrigante e muitos questionamentos sobre a forma de organizar e pensar as punições à criminalidade. Qual o papel da prisão e do direito penal na nossa sociedade? As prisões servem como reabilitação ou apenas como um mecanismo de isolamento e punição? A prisão descrita no livro não deixa dúvidas de seus objetivos, e Melquíades, comandante um tanto quanto psicopata da colônia, deixa isso claro. A justiça está sempre um passo atrás da injustiça. Eu não estou aqui para julgá-los, estou aqui para corrigi-los, diz Melquíades. No frontispício da colônia está escrito: a correção nos torna livres. Para além da discussão sobre a semelhança com o frontispício dos campos de concentração nazistas, como Auschwitz, algo como o trabalho liberta, a reflexão deixada é: essa liberdade vem em vida terrena ou pós-morte? A correção vem com a tortura, e a tortura vai até o dia em que os prisioneiros precisam enterrar o companheiro que foi morto. De tempos em tempos, os presos são eliminados. Dali, nunca ninguém escapou. Dos 42 presos originários, sobraram poucos. Os outros foram executados e enterrados ali mesmo. A instituição está em processo de desativação. Muito se aguarda, na história, a visita de alguma autoridade externa que comunique a Melquíades o que se fazer. No entanto, é notório que acabou sendo esquecida pelas autoridades, tornando-se, ao longo do tempo, um verdadeiro campo de extermínio. O fato que a autora deixa claro na narrativa é que não há diferença entre os detentos de alta periculosidade e os guardas que os mantêm presos. Melquíades e Taborda, o único guarda que sobrou, perderam qualquer referência da humanidade ao conviverem no mesmo espaço de confinamento. Esta situação limite oferece uma excelente oportunidade para a autora explorar a ambiguidade na personalidade de alguns personagens, como Valdênio, o cozinheiro da prisão. Valdênio é velho para um lugar como este. Tem 65 anos, passou a metade da vida encarcerado, atrás de grades de ferro ou em colônias penais como esta, fazendo todo tipo de trabalho. Já deveria estar solto, mas a justiça o mantém nesse lugar. Agora, espera nunca encontrar a liberdade em vida, pois já não há quem espere por ele do lado de fora dos muros, nos esclarece a autora. É uma verdadeira história de esquecimento. Sobre esquecer quem um dia você foi, com quem você esteve ou amou, ou saber também se um dia alguém lembraria da sua existência. Todos os personagens são homens, com idade avançada e com muitos problemas de saúde, à espera pela morte. Melquíades e Taborda são os únicos guardas remanescentes na colônia, se tornaram assassinos, tão ou mais cruéis do que os detentos. Taborda trabalha há 10 anos como agente penitenciário, se acostumou a obedecer ordens, mesmo que não concorde com elas. Depois de presenciar e participar de tantos atos violentos, não sobrou espaço para sentimentos na sua personalidade. Brutalizado pelo tempo que permaneceu na colônia, ele apenas teme Melquíades e espera o tempo passar, como todos os outros presos. Dos poucos detentos que ainda sobrevivem na colônia, Valdênio, Pablo e o índio Bronco Gil, todos têm a certeza de que não há esperança de saírem com vida da colônia, restando apenas a remota possibilidade de intervenção de alguma autoridade ou uma fuga arriscada. Bronco Gil é um protagonista do tipo anti-herói. Nasceu quando sua mãe foi estuprada por um fazendeiro. Viveu na tribo com ela até os 12 anos de idade, quando por fim seu pai resolveu buscá-lo. Aprendeu a caçar e a matar por dinheiro ainda muito jovem. Perdeu um dos olhos, comido por um abutre, quando foi atropelado e deixado para morrer.
Percebeu, logo em sua chegada, no dia em que foi transferido para a colônia, que ao entrar naqueles muros, qualquer esperança haveria de ficar do lado de fora. Pablo, também detento, resolveu não aguardar o famigerado oficial de justiça para livrá-lo do que tão desesperadamente teme. Afinal, se a liberdade chegar, pode não encontrá-lo vivo para recebê-lo. A escrita do livro é simples, com abundância de advérbios e caracterizações fáceis, como em Taborda sente-se terrivelmente miserável quando os presos olham para ele com clemência. O sentimento de hierarquia o corrói como um verme. Onde se imaginaria uma cena, a narração entrega uma interpretação. Retira do leitor a chance de chegar às próprias conclusões e oferece em troca a ilusão de compreender esse mundo brutal. Outro ponto bastante relevante que é levantado por Maia no livro é a reflexão sobre a existência da colônia em uma cidade com alguns habitantes, que era de conhecimento de todos, inclusive, e o fato de que ninguém saia vivo de lá. Não estamos falando de criminosos hediondos, é claro, mas ainda assim de seres humanos. As barbaridades que os pacientes da colônia sofriam e o modo como eram tratados como gado e objetos descartáveis, esquecidos pelo tempo e pela omissão, me remete a outras colônias penais existentes ao redor do mundo ao longo do tempo. Maia opta por não aprofundar na vida dos personagens. Obviamente, gostaria de saber muito mais sobre os presos como Bronco Gil e Pablo, mas acredito que a intenção seja mostrar que, não importa o que fizeram ou quem sejam, ainda são seres humanos. Ana Paula Maia transformou uma história de filme em um livro brutal, como a realidade de muitos brasileiros. Em Assim na Terra como Embaixo da Terra, Maia parte do conto na colônia penal de Franz Kafka, para construir a sua própria versão de um campo prisional. Se, para Kafka, não havia esperanças para a humanidade, uma nova geração, não apenas de escritores, parece acreditar na possibilidade de subverter a experiência coletiva em enredos supostamente realistas de superação pessoal. Ao final, restam apenas resíduos de um enredo que parece ter sido desenhado para o cinema. Um bandido que se torna herói, o facínora que paga por seus erros, o esperto que se safa pisando na cabeça de outro mais burro, e o humilhado que morre ainda mais humilhado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Poste nos comentários temas que você tem interesse que sejam trazidos para o canal. Estamos só começando. Ainda há muito por construir.